Bom, vamos falar vamos falar um pouquinho o que é uma parábola. Na acepção geral do termo, nós vamos ver que parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. Jesus sempre falava sobre parábolas. Mas antes, se inscreva aqui e vamos lá. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante a comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos, mas propriamente lá do tempo da sua vida. Sugeria assim o mestre figuras e quadros dessas ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, as parábolas tornavam-lhes um excelente meio elucidativo dos temas e das disserções do grande pregador que era Jesus. Mas aqueles que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam à forma desprezando o fundo para estes. A doutrina nem sequer ela aparecia, mas ela conservava-se oculta, com um anós dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos discípulos, que eles perguntavam a razão que ele falava sobre parábolas. E ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é isso dado. Pois aos que têm, dar-se-á e terá em abundância. Mas os que não têm, aquilo que têm, sequer ser-lhe-á tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para que não pudesse suceder, vendo que com os olhos e ouvindo com os ouvidos, eles entendam no coração e se convertam, e eu vos cure. Pelo trecho se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus
em ouvindo essa exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada. Assim como quem não quebra a noz, só lhe vê a casca. Ao passo que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue, que se desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam. Porque uma coisa era ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. Outra coisa era ver e ouvir com os olhos e ouvidos do Espírito. Em outros termos, ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. A condição que Jesus expõe como sendo indispensável para nos ser dado e possuirmos em abundância, é como diz o texto de nós termos. Mas termos o quê? Certamente algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade. Aquele que tem ser-lhe-á dado e terá em abundância. E o obstáculo à recepção da sua doutrina é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade para receber a nova da salvação. De modo que a parábola evangélica ela é exposta sempre com um fim moral, como uma instrução alegórica, um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual, pelo menos a opinião do evangelista Mateus, quando ele diz, todas estas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E o que ele disse, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Isso está lá em Mateus 13, versículo 34 a 35. E finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas. Nós precisamos do entendimento delas. Demais, o sentido ela nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar essa ideia cristã. Por exemplo, ao que vê na parábola do tesouro escondido, um meio de enriquecer materialmente, ou na parábola do administrador infiel,
uma lição de infidelidade. Lhe será preferível fechar os evangelhos e continuar a tratar dos seus negócios. É claro, os negócios materiais, né? A inteligência dos evangelhos, ela explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Porque se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teriam. Vamos ver um exemplo de uma parábola, a parábola do semeador. Então, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, ela secou, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos. E com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra. E tendo crescido, ela deu fruto, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhes Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, se lhes falas em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. O que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, eles recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. E a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. Mas aquele que caiu na boa terra, esses são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém e elas dão frutos com perseverança.
Isso está em Mateus capítulo 13, 1 a 9, também tem em Marcos 4, 1 a 9, também tem em Lucas 8, 4 a 15. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-la pela boa ou má vontade com que elas recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que em face à palavra de Deus, são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam. Então, os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades, se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte de terra improdutiva, que faz arte do nosso mundo. Ela também se distingue dentre todos uma pleia de espíritos de boa vontade e que ouvem a palavra de Deus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.